E aí galera, pense, estamos aqui para isso, pro último vídeo de 2023, meus amigos e minhas amigas, com muito gás para 2024, no momento que eu estou postando esse vídeo, véspera de Natal. Então, Feliz Natal a você, meu querido, minha querida, que me acompanhou durante todo esse ano de 2023, que não desistiu de mim, mesmo com as minhas paradas e outras coisas mais que foram acontecendo na minha vida. Então, muito obrigado pela sua fidelidade, por você se manter ali leal, sabe, parceiro e parceira do canal Sebos do Igor. Então você está chegando, para você que está chegando agora, não me conhece, eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, olha aí, vem até com a blusa, garimpo de talentos, para dizer a você que assim como você, eu também sou um amante dos quadrinhos, meus amigos e meus amigos. Solta o play de dia que hoje é polêmica, hoje é um quadro da minha opinião. O que é? Um quadrinho raro, meus amigos! Então assim, para poder fazer entendível essa questão de o que é um quadrinho raro, eu dividi em 3 tópicos. Quadrinhos que são considerados raros, mas nada mais são do que difíceis de encontrar. Quadrinhos que podem vir a se tornar uma raridade, quase são, mas ainda não são, e quadrinhos que de fato são, e aí eu vou explicar o porquê que são. Já de antemão aviso que talvez na sua mais infinita, na sua mais perfeita essência, talvez eu só tenha uma raridade. E eu vou explicar isso para vocês e vocês vão junto comigo ou concordar ou discordar, mas se for discordar com educação, por favor, nos comentários. E também compreender comigo essa confabulação. Então, antes de mais nada, vamos a uma coleção que eu gosto muito. Dragon Ballzinho, deixa eu tirar aqui o reflexo da luz. Número 6 da Panini. Deu uma desaparecida do mapa. Mas ainda não é uma raridade. Porque com certeza quando a Panini terminar de lançar as 34 edições, vai lançar tudo de novo, porque ela não pode viver sem vender Dragon Ball. Que enfim é uma das que mais vende depois de Batman, depois de Homem-Aranha. Então, ela agora está desaparecida, mas não dá para também dizer que ela é rara, porque também tem isso, né? Assim, a galera tem as edições e vende caro por aí nos grupos de WhatsApp da vida. Assim como também, por exemplo, a gente pode falar também que são os famosos packs, né? Esse packzinho aqui eu peguei lá na Ravena, que são as edições, peraí, deixa eu tirar o reflexo, ouro, prata, bronze, peraí, eu ia fazer uma imagem bonitinha das 4 juntinhas, né, peraí, pronto, tá aí, ouro, prata, bronze e ouro. Essas 4 edições é um pack que eu peguei muito legal, um preço muito bacana lá na gibiteria Ravena, mas já vi gente vendendo isso aqui por 200 pau, porque é raro. Ela não é rara, é uma edição da Panini que comemora os 75 anos da DC Comics. Tem esse detalhe laminado e algumas histórias que, se você focar, você vai encontrar todas elas republicadas. Por exemplo, nessa edição da Era de Ouro, você vai ver muito disso aqui republicado em Egon Walls, naquelas histórias extras que vinham com as edições que eram a capa, né? Assim como também na Era de Prata, você vai encontrar muitas dessas histórias também na Egon Walls, vai encontrar em outras publicações. E aí vai complicando mais ainda quando vai chegando na Era de Bronze, porque você tem capas duras com essas publicações, capas cartão e outras variações. E para piorar ainda a Era Moderna, praticamente são publicações que ou já tiveram mais de uma publicação pela própria Panini, como edições de luxo. Aí você fica se perguntando, então por que vem um incrédulo dizer que isso aqui é caro? Porque aí vem a ilusão, enfim, vem a ilusão da coisa ser, porque é muito difícil de encontrar. Peraí, deixa eu virar aqui para as bichinhas ficar mais fácil de ser vista, né? Aí fica aquela ilusão de que é porque as edições, elas são difíceis de encontrar, então quanto mais difícil de encontrar, raro. Muitas vezes não é que elas são difíceis de encontrar, elas são difíceis de encontrar num bom preço. Por exemplo,
A Queda do Morcego, nessas 3 edições da Panini, ela tá sempre sendo vendida por aí a 400, 300, até 200 e pouco. Mas você vê por quê? Porque acaba que, como são publicações que, de alguma forma, também entram nesse patamar de gente que comprou mais de uma mesma edição para ter, para vender e passar para frente. Então, assim, cuidado com isso, porque isso não é raridade. E às vezes o que quebra nossas pernas é justamente a coisa de você querer ter uma coleção completa. Porque você quer completar a coleção, aí falta aquela edição. E aí tem algumas coleções que à medida que as edições vão avançando, elas vão ficando mais caras. Por exemplo, eu estou super desanimado de concluir as edições da Marvel Deluxe dessa fase Demolidor. Perdão, que é dividido entre Brian Michael Bendis e Ed Brubaker, né? As duas próximas são do Ed Brubaker, que é a parte do demônio, e a volta do rei. E aí não tenho vontade de tê-las, porque muito do arco principal, você já chega até aqui, do arco que começou essas edições, termina nessa edição, o que não é muito dito muitas vezes, né? As pessoas não dizem esse tipo de informação, que é para você ficar na fissura de conseguir as outras duas. E, por exemplo, essa edição aqui, que fecha esse arco, ela é vendida a um preço de ônibus. E isso para mim, isso, na minha opinião, é muito imoral. Porque uma edição dessa é vendida acima de R$ 200, isso é muito errado. Isso é muito errado. Isso não é um ônibus, isso é uma edição Marvel Deluxe que a qualquer momento pode ser republicado em um outro formato. Mas aí como a Marvel Deluxe é uma edição de luxo da Marvel bonita e tudo mais, as pessoas elas capricham em botar em preços muito grandes. Assim acontece também com a edição de número 1. Na época que a bolha estourou nos quadrinhos nos anos 90, compraram-se muito dessas edições número 1 de Spawn. Então ela não é rara. A tiragem disso aqui nos Estados Unidos foi gigantesca. A tiragem disso aqui no Brasil também foi enorme. Então, por que ela é considerada rara? Porque ou ela é vendida no grande pack que junta a editora Abril e a editora Pixel, então são packs que passam de R$ 1.000, ou ela é vendida sozinha pelo preço de um pack desse inteiro. E aí eu te pergunto, vale a pena? Eu acho que vale a pena você ter paciência, esperar, sabe? Muitas vezes você pode comprar essas edições num preço muito melhor, muito mais em conta, das mãos de um amigo. E aí, meu amigo, é o que eu digo, quem tem amigo nessa vida tem tudo. E aí, desbanca-se muito desconhecido por aí, por acolá, que vem com esse papinho velho otário de que é raridade, então compre comigo. Aí vem a edição tá assim, esculhambada, deteriorada, e tu comprou ela por R$ 1.000. Eu comprei ela nova, em estado de banca, lá na Fanzine. Então, assim, que é uma gibiteria aqui também de Fortaleza, que eu já fiz vídeo tanto da Ravena como da Fanzine. Se você não tiver assistido, vá assistir, que são vídeos recentes. Assim também, uma das edições que estourou a bolha, que também tem gente que abre a boca para dizer que é raridade e vende super caro, são as edições da Panini da morte do Superman. Principalmente a número 1. A número 1 é que é a que mais o pessoal capricha. Você vender cada uma 150, isso aqui no máximo é 50 conto, gente. E ainda olhe lá, porque você só não abaixa menos do que 50, que é para não desvalorizar. E o personagem, e que também tem isso também. Às vezes a pessoa quer ver uma edição cara, porque tem na cabeça que a edição é nova, bem preservada, bem cuidada, deve ter algum brinde, alguma coisa, deve ter algum autógrafo de não sei quem. Quando no fim das contas ela deve tá mofada, tá rasgada, tá amassada, e tu gastou teu dinheiro à toa, otário. Então assim, essas aqui foram edições que, assim, eu tenho outros exemplos. Você vai pegar desde edições separadas de packs, até edições que são edições únicas, volumes únicos. Sei lá, até ontem o número 4 do Akira era uma raridade, sendo que ela era uma edição difícil de encontrar. Aí, bumba, a JBC relança a Akira. Até ontem, os formatões Superman vs Mulher Maravilha, Superman vs Shazam eram uma raridade porque só tinham as edições da editora Ebal, que eram os formatões em capa cartão e etc e tal. Tem agora as edições da Panini em capa dura, muito mais luxuosas, muito mais bonitas. Mas o que são as quase raridades? As quase raridades, elas
são quase raridades porque falta muito pouco para elas serem raridades. E falta muito pouco mesmo. Você pega, por exemplo, algumas raridades, eu fui, pra você ter uma noção, né? Eu achei essas duas bichinhas aqui de Cavaleiro do Zodíaco. São dos dois filmes, né? São as duas primeiras. De uma coleçãozinha bem pequenininha, bem pirrototinha, bem bonitinha. E bem assim, bem fofinha. Então, aí você pensa assim, ah, mas quem tem os DVDs disso aqui, não tem por que ter isso aqui, é obsoleto. De fato é, mas se você é muito fã, você vai querer isso aqui. Aí é difícil de encontrar. Mas daqui a algum tempo, ela pode vir a ser uma raridade, porque a Conde não fez tanta tiragem dessas edições. Acaba que quem tem um belo, daqui a alguns anos, ela vai se tornar uma raridade, porque talvez as pessoas, sim, não vai ter mais nem DVD, né? Vai ter só os episódios, os filmes, em streams, ou por meios escusos. Enfim. E os crossovers, os grandes crossovers, eles não são raridades, mas deixa eu chegar lá, antes de chegar lá, deixa eu mostrar uma coisa. Edições como essa, por exemplo, de editoras como a Editora Nemo, Editora Script, algumas dessas publicações também podem ter um potencial a se tornar uma raridade. Porque são edições também de editoras que menor no ponto de vista se você comparar com a Panini da vida, né? Mas não no sentido de menor de qualidade, porque isso aqui é de uma qualidade maravilhosa, a qualidade da folha, da capa, essa coleção do Moebius do Mundo de Eden, eu mostrei ela completinha aqui no meu canal, e são edições, sabe, é uma barbaridade, isso aqui é o suco puro de um quadrinho, sabe sofisticado, de alto nível. Mas assim, realmente encontrar todas elas juntas é uma batalha. Peguei essas 6 edições com Cabeça Comics aqui em Fortaleza. Mas você pensa assim, ah, e os crossovers? Aonde é que eles chegam? Dependendo do crossover, realmente ele nunca mais vai ser lançado. Né? Acabei minha mãe passando aqui agora. Né? Ele talvez possa não. É para ele pensar que é um fantasma, né? Então é o seguinte. Voltando. O que acontece? Alguns crossovers, dependendo de quais são, eles podem vir a nunca mais ser republicados e aí tem um potencial por essa natureza de se tornarem grandes raridades no futuro próximo. Para mim são edições como Superman vs Muhammad Ali, que vocês têm a edição da Ebal aqui no Brasil e essa edição da Panini. Ponto. Então quantas dessas ambas edições foram lançadas por aí? Né? Eu consegui ela através do amigo Hildon Oliver, que era dele, e também por meio intermédio do amigo Cabeça Comics, foi essa força-tarefa dos dois para conseguir. Mas o amigo Hildon não iria passar essa para frente se fosse filha única. Porque não tem como, isso aqui é uma... os formatões estão sendo lançados, é claro que vão... A família barrou, a família já botou, olha, para que republicar? Não a publicou? Publica mais não. E aí a briga da Panini, a Panini, digamos, se a Panini fosse uma pessoa, ela não é uma pessoa muito perseverante, sabe? Então ela abandona o projeto quando ela vê a dificuldade. Assim também vai os grandes crossovers que já aconteceram na história, Liga da Justiça, e Vingadores, Homem-Aranha e Superman, e tantos outros. Agora, eles também têm todo o potencial. Agora, o que acontece com essas edições? Você tem essa edição, ela tem, ela só em formatinho, tem 2 publicações dela. Pela mesma editora, que é a Editora Abril. E você tem a publicação da Ebal também, que é uma publicação que ela é extremamente difícil de encontrar e também pega pelo fato de ser extremamente difícil de encontrar em um bom preço. Não tem como você conseguir essas coisas em um patamar menos do que de R$200. Não tem. E aí, por exemplo, Liga da Justiça teve 3 publicações. Teve essa de 4 edições, separadinha. E teve uma de capa cartão, que compila tudo também. E uma de capa dura. A de capa dura é mais cara do que essa primeira. E aí você vê que assim, essa também... E aí também tem um agravante. Essa daqui teve uma tiragem minimamente razoável. E eu até diria uma tiragem boa. Para poder, de repente... uma época onde as 2 editoras estavam interessadas em encerrar a sua vibe de crossovers, porque a Marvel estava praticamente falindo, a DC estava na corda bamba, e isso antes de Marvel Studios, isso naquele período em que a Marvel se vendeu para
para Fox e outras, né, outras empresas. Então, assim, nunca mais vai ser republicado, entre aspas. Liga da Justiça e Vingadores teve uma republicação, uma tiragem bem reduzida nos Estados Unidos no último ano de vida do nosso glorioso Jorge Pérez. Então, assim, ainda não são raridades, mas elas galgam o patamar de raridade por uma questão mais de valor atribuído do que de uma questão de... Por exemplo, todo mundo conhece essas edições. Todo mundo que gosta de quadrinhos minimamente sabe que elas existem. Agora, chegamos no que realmente é uma raridade. O que se considera por raridade, muitas vezes está num lugar que não é num nicho muito menor. Por exemplo, quando eu adquiri Capitão Rapadura 40 anos, essa tiragem, por ter sido uma força-tarefa muito grande, é uma edição de pouquíssima tiragem. Ela ainda não é rara, mas ela está galgando cada vez mais o lugar de raridade. Agora, qual é o lance? É que dentro dela eu soube da primeira aparição do Capitão Rapadura. E aí eu digo que, em termos de essência, essa é a minha única raridade. Por mais que mais que do meu ego ter que admitir, mas realmente essa é a minha única raridade. Raridade em todas as essências. Quantos de vocês sabiam que existia o Almanac Mino? Quantos de vocês... Aliás, eu mesmo não sabia que existia o Almanac Mino. Que o Almanac Mino era aonde o personagem havia aparecido pela primeira vez. Isso em 78. Muitas vezes também as pessoas confundem com ser antiga, mas não necessariamente por ser antiga é uma raridade. Mas está nesse patamar de ser um personagem desconhecido que as pessoas, muitas vezes, a grande massa nem faz ideia. Então você pega as revistas da Xuxa, as revistas do Penadinho, as revistas ali do Riquinho, Luluzinha, edições da Block, da Globo, da Ebal, desses personagens que não são tão conhecidos. Muitas vezes eles se tornam, eles são verdadeiramente raridades pelo fato de que para você encontrar uma bicha... Ó, eu procurei a minha vida toda isso aqui. Só vim conseguir por meio de um presente do amigo Eduardo Pereira, diretor da Gibiteca de Fortaleza. Porque se eu fosse cafucar isso aqui, eu não sei nem como é que eu ia achar. Ah, mas talvez tu fosse encontrar em fóruns. Ó, eu cafuquei em fóruns, em grupos de WhatsApp. Porque assim, você compara, né? Liga da Justiça versus Vingadores e você compara um Almanac Mino. Você encontra isso aqui em Mercado Livre, você encontra isso aqui em Shopee, você encontra isso aqui em um grupo de WhatsApp ou outro. Claro que muitas vezes o que a gente bota na cabeça que é raridade tem a ver com com o limitado é o nosso alcance, o nosso network de compra. Então se você só faz parte de 2, 3 grupos de WhatsApp, é lógico que você o alcance de achar aquela edição vai ser um pouco menor. Tem gente que faz para achar essas edições mais difíceis. Por exemplo, provavelmente eu poderia encontrar essa edição se o meu alcance fosse maior. Mas eu também sei que essa tiragem foi extremamente pequena. Muito pequena. E essas informações você tira a sua dúvida em sites como o Guia dos Quadrinhos. Você tira a dúvida com a própria pessoa que te conseguiu a edição, né? E aí você vai descobrindo que, poxa, realmente, né? Mas Igor, quer dizer que outras coisas não podem também ter um patamar de raridade, pegando por esses parâmetros que você colocou o Almanac Mino? Pode, por exemplo, Daisenshu em japonês, que é o Complete Illustration de Dragon Ball, pode ser uma raridade nesse sentido, porque ele foi lançado entre os anos de 1984 e 1995. E ele é um original japonês, não é uma republicação. Não tem republicação disso aqui no Brasil. O máximo que você tem é a enciclopédia da Conrad, que ela é uma miscelânea de várias coisas que ela pega dos Daishenshus, mas não de um específico. Principalmente o número 1, né? Ou então, claro, tem edições aqui no Brasil que elas também entram naquele patamar do quase raridade, que é a enciclopédia de Cavaleiro do Zodíaco da Conrad. Mas aí eu coloco a você a seguinte pergunta: um quase raridade pode ser uma raridade no mesmo patamar que uma legítima raridade? Eu não estou falando assim, ela pode daqui a algum tempo. Não, estou falando se fosse comparado agora. Pegasse um Almanac Mino agora.
e pegasse um Superman Muhammad Ali, que você pode acabar encontrando com um amigo, encontrando com mais caro na mão de um vendedor escroto. Mas assim, essas duas, por exemplo, super-herói vai sempre estar em um lugar que dificilmente ela vai ser uma raridade extremamente rara. Agora, um almanaque Mino é. Aí quer dizer assim, tu nada hoje em dia, que se tu falou que o tempo não é um fator totalmente predominante, então pode ter coisa hoje que já nasce rara. Pode. A número 1 da coleção Stalos da Reboot Comics, né? A Anamnese, ela já nasce rara pelo nível, pela quantidade de tiragem. Pela procura, que não é tão grande, porque muitas vezes são amigos do autor, do roteirista, do desenhista, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Pode acabar se tornando uma raridade. Até um ponto de você chegar lá na Reboot e dizer assim, ó, o cara número 1 da Anamnese. No momento que eu estou gravando esse vídeo, você encontra. Mas daqui a um mês, daqui a 2, né? Até um tempo você não tinha. E aí é muito doido, porque algumas edições elas já nascem raras, porque a própria tiragem ela já é reduzida imediatamente. Ou então porque ela foi censurada e acabou sendo tirada das bancas abruptamente, né? Como o caso de muitas dessas edições que foram censuradas e tiradas da banca às pressas. E aí isso aí já é um assunto para um outro vídeo. Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado a você que viu até o final do vídeo, que ficou comigo durante esse ano de 2023. Né, assim, posso ter causado alguma polêmica. Espero que eu tenha causado. Se tenha causado conflito, se criou alguns conflitos na sua cabeça sobre o que você pensava que era raridade ou não, se elucidou esses conflitos, se esclareceu para você algumas questões. Fala aí nos comentários que eu respondo com gosto de gás. E fico muito contente com cada vez que vocês participam dos vídeos, que vocês curtem, comentam, compartilham nos grupos de WhatsApp. Né? Não cheguei à minha meta de 1000 inscritos no ano de 2023, mas desistir já não é mais uma opção para mim. Né? Mas vou dar uma pausa, volto em janeiro, tá? Para vocês não acharem, ele sumiu porque aconteceu alguma coisa. Não, não aconteceu nada. Vai acontecer que eu vou curtir uma praia, vou ler a minha pilha de leitura que está atrasada, vou curtir o meu finzinho de ano que eu trabalhei. Nossa senhora, mas eu trabalhei, viu, esse finzinho de ano, principalmente, graças a Deus. Então, um beijo, um abraço, fique com Deus. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você. Yeah!